Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Apesar de ter está constando na Bíblia como uma prostituta, Deus honrou e colocou ela na palavra, né? Para a gente estar lendo hoje. Isso nos traz esperança, né? Mas essa palavra que você mencionou da prostituta, ou que você pensou, Rabi deve ter ouvido muito, né? E eu pude, se você for lá no YouTube pesquisar pregação sobre Rabi, tem várias, e é muito bom. E eu disse, Senhor, né? Algo eu não havia pensado e foi uma bênção, mas eu disse assim para o Senhor, o que mais? O que mais? E Deus me deu esse mais. Aleluia. Pensei assim, Deus me deu esse mais da vida de Rabi. Depois eu vou te falar o porquê. Porque eles falam, por que será Rabi se tornou prostituta? Será que ela não teve outra oportunidade? Ela foi induzida a isso? Hoje, nós também temos um monte de prostituta por aí, né? Umas que a gente vê, outras que a gente não vê, umas que é de alta classe, né? Será que isso tem classe? Nós não estamos aqui para julgar a situação da pessoa, né? Nós estamos aqui falando do estado espiritual da pessoa. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos como prostituta dentro de casa. Isso é triste. Isso é muito triste. E acontece. Alguém faz você ficar assim. E você permanece nesse estado porque você não tem saída. Não tem outra saída. Bom, Rabi então vivia lá numa cidade que foi tomada por Josué e as colunas foram ao chão. Essa cidade se chamava Jericó, não é isso? Isso. Cidade de Jericó. Deus tinha uma promessa e Josué tinha essa promessa de tomar Jericó. Tá. Rabi vivia dentro de Jericó. Era uma cidade grande, né? E eles então ergueram grande muralha em volta para
para ninguém tomar o que era dele. Então, Raabe vivia lá dentro, e Raabe era uma das prostitutas da qual foi mencionada. Só que os portões de Jericó eram abertos certa hora do dia, com guardas, e ali dentro tinha mercadores, né? Era uma cidade comum. Vamos supor que Campinas nossa aqui tivesse uma grande muralha, né? E se isso é possível de às vezes você conseguir barrar todas as coisas, enfim, era muito alta, impossível de pular, então a pessoa tinha que ir pelo portal, então tinha uma certa segurança. Então vinha muita gente de fora, e nessas idas e vindas de pessoas, chegavam lá. Vocês viram o que aconteceu? Sabe o que aconteceu lá fora? O povo hebreu? Vocês sabem o que aconteceu no Egito? Nossa, teve 10 pragas no Egito. Então, chegavam coisas. Colocou o Deus dos hebreus à prova. Como você colocou já, não colocou? Quantas vezes você já não colocou o nosso Deus à prova? Acho que não tem quem ainda não colocou. Eu já coloquei. Senhor, né? E é verdade, a gente faz isso. E pela longanimidade de Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele não nos tira a vida. Então eu entendo que Raabe já pedia para o Deus dos hebreus. Porque senão Deus não daria essa história para Raabe. Porque eu vejo assim, quando Deus ele começa a trabalhar, por mais que eu também fico ansiosa, querendo que as coisas aconteçam logo, mas lá no fundo eu creio que de alguma forma Ele vai fazer. Aleluia. Eu creio que ela já pedia para o Deus dos hebreus. Então o Senhor já começou a trabalhar lá também, lá no meio dos hebreus. Então, antes de eu continuar, nós vamos ler mais um pouquinho da palavra. E que ela se tornasse uma prostituta, ela começou a ficar no mesmo espírito, não é? A partir do momento que você duvida daquele Deus que prega lá na sua cidade, você aprendeu dele, aprendeu o que ele faz, e aí você sabe de um Deus, de um povo que executa milagres, que trabalha com o seu povo e que responde às orações, já pintou dúvida no seu coração. E aí, como eu disse que eu imagino que ela deve ter orado ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus, algumas vezes já pela condição dela, e viu e disse assim: nosso Deus não vai ter menor chance. Nossa cidade não vai ter menor chance do Deus dos hebreus. Ele abriu um mar vermelho, ele mandou pragas no Egito. Egito era uma potência. Que Jericó? Jericó era uma cidadinha perto do Egito. Então, eu creio que ela começou a falar com o nosso Deus, então ela começou a ficar no mesmo espírito de lá. E aí, então, Deus alinhou. Aleluia. Não foi? Então, eu entendo assim, que Deus alinhou Raabe. Pois é. Então, Josué, a gente sabe que para melhor destruir seu inimigo, nós não temos inimigo, né? Amém. Porque quem luta por nós é o Senhor. Aleluia. Só que naquela época eles tinham que conquistar uma luta. Era outra situação. Jesus não havia descido na terra ainda, não tinha Espírito Santo, ou da qual só Deus levantava um. Então, Josué tinha que descobrir estratégia para entrar na cidade, como ele já tinha destruído um outro povo, como nós vemos aqui, já tinha chegado isso lá. Maleque, por hora, até pediu ajuda de um outro povo de Ai, né? E ele disse: seus problemas que se resolvam, não vou entrar na batalha com vocês. Pois bem, então Josué mandou 2 espias. Eu li e procurei que é 2 espias, não menciona quem são. Se são Salmo, se não é. Uns dizem que é Salmo, mas
na minha Bíblia, eu não li isso. Então, não menciona os dois nomes de que foi para lá. Só que, lógico, eles souberam que os portões iam abrir, entrou na cidade de Jericó, só que eles tinham guardas. Na época, as vestimentas falavam muito sobre o seu povo. Cada um tinha um jeito característico de se vestir, de ter, já para defender sua tribo mesmo. Então, quando eles entraram, tinha guarda para todo lado, já observou. Só que eu imagino que os portões eram abertos, você abriu, você não pode impedir para entrar, né? Aí os espias que fizeram? Para fazer de conta que a gente veio aqui, vamos procurar a casa da prostituta. E aí então eles procuraram a casa de uma prostituta, que eu creio que eles foram pelo Espírito, que eles não foram lá. Deus não disse assim, vai lá e procura Raabe. Por isso que eu entendo que o Senhor aliou, não é? E eles poderia ter outros. Raabe não era a única prostituta, mas Deus os levou na casa de Raabe, porque ela já orava ao nosso Deus. Você tem orado ao nosso Deus? Mas ela orou de um jeito que ela cria, de alguma forma. Então Deus ouviu o clamor dela, embora numa situação de pecado, igual ouviu o clamor. Fugiu o nome, que foi para o deserto com o filho Agar. Obrigada. Ele ouviu o clamor de Agar e o filho dela, né? Bom, eles procuraram Raabe e aconteceu o quê? Olha, nós somos espias. E ela disse, vocês são hebreus? Vocês são daquele povo? Vocês que são o seu Deus? Né? Eu imagino assim, me fala mais desse Deus. Então ele disse, olha, nós viemos espiar a terra. Você pode nos esconder? Estamos nos procurando. E rapidamente ela os escondeu. E eles não foram lá em busca de prostituição. Eu creio que eles viram o que tinha que ver. Entrou na casa de Raabe. Raabe prontamente disse, o Senhor já me respondeu, me enviou hebreus aqui, então agora vai ser o toma lá da cá. Eu vou te ajudar, mas vai ser de graça não, rapaz. Vai me beneficiar também, não é? E aí então ela disse, olha, eu escondo vocês com uma condição: intercede por mim no seu Deus, faça alguma coisa por mim, pela minha família. E o bom é que Raabe não pensou só nela, todo o tempo ela pensou na família. E a gente vê que a família não, a Bíblia não diz que se diminuía Raabe ou não, se tinha um apreço por Raabe ou não, só que Deus a usou para salvar. Amém. E de alguma forma, talvez ela até poderia ser até levar provisão para a casa dela, né? Eles a ouviram, de alguma forma, eles tinham um carinho por Raabe. Então Raabe disse o quê? Olha, então tá bom, eu vou esconder vocês, vou fazer o que eu posso. E a fé dela era tamanha, que eu já vi comentário que fé de Raabe era tamanha, que às vezes nem o próprio Deus hebreu, alguns lá dentro teria igual. Amém, irmã? Amém. Vocês entenderam, né? Então ela disse, olha, eu vou esconder vocês, intercede por mim. E eu creio que vocês vão Jericó já é de vocês. Porque a partir do momento que entrou essa notícia aqui, ninguém mais no nosso povo tem paz. Nós vivemos com medo, só esperando que não é só lá no céu. Amém. Nosso Deus nem nos responde. Sem contar que Jericó era uma terra pagã, que nós temos pregado tanto aqui a oferta de sangue, né? E lá eles faziam um sacrifício, isso de conhecimento, de estudos bíblicos, em outras entrelinhas você vai ver, era costume dos povos entregar sacrifício. Gente, hoje só nós não sabemos na mídia, mas nós sabemos que existe sacrifício.
e às vezes de ser humano. Eu tenho um testemunho muito forte que eu já ouvi. Ele caçou criança para sacrificar, ele no testemunho. Então existe, hoje só não é tão falado, mas tem. Então na cidade de Jericó, eles sacrificavam crianças, ou quem o demônio punha na boca lá, de Maleque, ou da rainha de Maleque, vai lá, aquela vida, e ela morria, acabou. Hoje, eles usam bomba. É um sacrifício. E acha que talvez muitos lá morreram felizes, achando que ia acordar no céu da glória, né? Então tá. Raabe morava onde? Onde que nós lemos? Em cima do quê? Hã? Quem falou algo? Isso. Não tinha nenhum lugar adequado para Raabe, para a família dela. Constrói ela em cima do muro e ela fica. Acho que era um puxadinho, né? Acho que foi um puxadinho. Então Raabe morava lá em cima do muro. E eu vi isso quando eu pesquisei, vi várias pregações, muitos pastores bateu nessa tecla. Que é uma bênção. Que nós aprendemos com o quê? Você está em cima do muro ainda? Com algumas coisas? Você está dentro da igreja há muito tempo? Mas no que você está em cima do muro ainda? Era uma condição de Raabe. Literalmente, a casa dela era em cima do muro. Mas nós muitas vezes edificamos a nossa casa espiritual em cima do muro. Então sai logo de lá. Se você tiver, sai logo de lá. Foi um exemplo que Deus permitiu que deixasse. Porém, a Raabe teve atitude. A atitude dela qual é? Eu não tenho dúvida. Eu vou ajudar esse povo desse Deus, que eu sei que se ele vai socorrer, ele vai socorrer a mim também. Então, ela falou, olha, eu vou ajudar vocês, se esconderam, e agora vocês vão, enquanto eles vêm, porque eles chegaram na casa de Raabe, olha, eu vi 2 hebreus entrar aqui, entrou na sua casa, onde estão? Sim, eles vieram, mas já foram. Né? Já foram. Mas eram hebreus? Não pode mentir, irmãos. Eu vejo que Raabe omitiu. Porque assim Deus permitiu, amém? Amém. Então ela disse, olha, eles já foram, eu tenho uma corda. Gente, que cor era essa corda? Que cor era essa corda? Escarlata. Fala assim a Bíblia, cor de escarlata, ou escarlate, eles usam. Poderia ser marrom, preta, não sei, mas era vermelha. Que é uma forma de Deus já representar o sangue dele. Isso é muito profundo, né? Então, e essa corda eu acho que tinha metro pra caramba. Porque para ajudar ele a sair da muralha, gente, imagina que tamanho que era essa corda. E era umas ferramentas que antigamente não podia faltar nas casas, precisava muito. E como Raabe morava lá em cima, eu acho que o pai ou ela usava muito. A Bíblia não fala que o pai de Raabe morava com ela. A Bíblia fala, coloca a tua parentela, os seus pais no dia na tua casa. Mas não fala que eles moravam juntos. Então, não posso afirmar. Às vezes, quando usam pregar, fala assim, não, eles não falam que moravam junto. Vai virar do coração. Eu creio que Raabe fez alguma coisa assim, parecida. Porque ela disse, é tudo ou nada. Se eu ficar aqui nessa terra, nessa situação que eu estou, eu vou viver muito. Eu vou morrer. E nem sei para que Deus eu estou morrendo. Então, se eu morrer por Deus dos hebreus, vai ser glória. Não é? Então, não é fácil. Nós crescemos e nós nascemos, crescemos, aprendendo a lutar por aquilo que você quer e não
E nós temos que lutar mesmo. Se Deus abrir a porta do emprego, nós temos que levantar de manhã, mesmo com sono, às vezes doente, lavar o rosto, se posicionar e trabalhar, porque é assim que Ele vai te manter. Ou se for de outra forma, não é? Então, o que eu vejo é que Raabe, ela tem atitude parecida, vamos assim dizer, com Esther, porque Esther, ela foi lá, orou. Quem trouxe os coisas de Esther para você? Qual foi aquele versículo que ela disse? Ela disse: eu tudo é nada. Se perecer, pereci. Se eu perecer, pereci. Se eu não perecer, porque foi a vontade do Senhor. Se eu não perecer, também foi da vontade do Senhor. Só que você tem que ter a certeza pelo Deus que você está lutando. Por esse que vai te dar a salvação eterna e te usando para uma certa situação. Deus honrou Raabe nessa situação. Ele tirou vergonha de Raabe e trouxe ela a honra. A honra, porque ela disse: eu creio em ti, eu vou ajudar esse povo, porque se esse Deus fez isso para esse povo, Ele vai salvar a minha casa. Então ela entrou numa situação de tudo ou nada, mas ela sabia que se ainda ela morresse, se ainda ela perecesse, porque assim era a vontade do Senhor. Então, se o Espírito Santo de Deus está falando com você numa situação, às vezes muito pessoal, muito íntimo, e você ainda não obedeceu, você vai continuar sofrendo. Você pode ser salvo, você está aqui dentro, mas você vai continuar sofrendo. Faz isso, dá um crédito para o seu Deus e deixa Ele trabalhar. Aleluia. No dia de Yom Kippur, eu vim para cá. Eu estava lutando por alguém. Lutando fisicamente? Não. De uma forma em oração. Mas quando eu fechava os olhos, poucas vezes eu dobrei o joelho, porque eu não tinha força para dobrar o joelho. Tamanha era a minha dor. Mas eu criei. E eu disse: Senhor, o Senhor já comprou essa vida. E eu vou comprar de novo. Agora eu contigo. E se tiver que perecer, vai perecer. Hoje é uma tarde que a gente vem encontrar com o Senhor. E é uma alegria encontrar com o Senhor. Eu quero ver sorriso. Shabbat Shalom, irmãs. Com alegria. Amém. Agora sim. Eu queria perguntar quem vem a primeira vez no culto de rede de mulheres. Primeira vez? Glória a Deus. Tem mais alguém? Só elas. Tava esperando você falar. Amém, glória a Deus. Nós ficamos muito felizes e honradas por ter vocês aqui pela primeira vez. E que venham sempre e tragam mais. Porque quanto mais a gente aprende da palavra do Senhor, mais a gente quer que outras aprendam também, não é verdade? Não é assim? Amém, glória a Deus. Hoje é uma tarde bonita, que é um Shabbat Shalom, a viração do dia, onde o Senhor se encontrava com Adão e Eva todas as tardes do Shabbat Shalom. É um momento muito especial essa tarde. Só toca um pouquinho mais baixo também. E é muito especial esse momento. E uma vez por mês, nós nos encontramos aqui, nós mulheres. Eu falo que não é nenhum culto de rede de mulheres, é um encontro com o Senhor Jesus, onde todas as mulheres, como noiva adornada, se encontram com Ele. Sempre você tem que vir para a casa do Senhor, e especialmente por culto de mulheres, que você venha se encontrar com o Senhor Jesus. Ele estava aqui, está aqui te esperando para o encontro. E quando a bispa pediu para que eu estivesse ministrando a palavra hoje, eu fiquei durante a semana vendo sobre as mulheres da Bíblia e qual eu estaria trazendo a palavra.
E a gente sempre pede sinais para Deus, não é verdade? Antes de fazer, quem estava na célula quinta-feira, eu comentei sobre isso. Quem estava na célula, a Thaís, a Lília, a Tainá, a Ingrid. E eu comentei sobre isso, sobre sinais. Que quando nós vamos tomar posições ou precisamos da intervenção do Senhor, nós pedimos sinais, não é verdade? Não era verdade que eu comentei, quem estava lá ouviu? E eu pedi um sinal para Deus, me confirmando sobre a mulher que eu estaria ministrando hoje. E como humana, eu fui lá e procurei sobre uma mulher e falei, não, vou começar a estudar sobre ela. Só que o Senhor sempre tem outros caminhos para as nossas vidas. E Ele não tarda, Ele não falha. E Ele me mostrou. E sabe como Ele me mostrou sobre a mulher de hoje? Foi muito engraçado, eu comentei com a bispa pela manhã. Eu falei assim para a bispa ontem, no final do culto, bispa, eu vou falar sobre tal mulher. Ela falou, tá bom. Aí, olha o que aconteceu. Eu dormi, eu não sonhei que eu estava colhendo espigas. Já dei uma dica da mulher que eu vou ministrar hoje. Quem chuta aí para ver? Quem é a mulher que colhe espigas na Bíblia? Ruth. Ó, irmão Lucila, tá afiadinha. E é sobre Ruth. Eu sonhei que eu colhi espigas. E quando eu acordei com o nome Ruth na minha cabeça. Eu falei, já sei, Senhor, não é sobre aquelas mulheres que eu ia ministrar, é sobre Ruth. E aí a bispa me chamou no WhatsApp e falou assim, você comentou com a Rosana sobre qual mulher? Eu falei, então, bispa, aconteceu algo sobre essa noite. Eu sonhei que eu colhia e o Senhor, o Espírito Santo me confirmou que era sobre Ruth. E ela falou, engraçado que quando eu dei a lista para você escolher, o nome Ruth saltava mais na folha. Eu falei, glória a Deus, o Senhor mais uma vez está confirmando que era Ruth. E eu fui passar para Rosana. Olha quantas confirmações o Senhor me deu. Falei para Rosana, eu vou falar sobre Ruth. Ela falou, lembra que o mês passado eu ia ministrar sobre Ruth? Lembra que ela comentou, quem estava aqui da última vez? Vocês lembram? Que ela ia ministrar sobre Ruth? Deus mudou todo o acaso para que hoje nós estivéssemos falando sobre Ruth. Deus é um Deus de sinais. E Ele prova, Ele mostra que Ele é Deus. E Ele é com a gente. Mesmo numa pequena situação que eu pedi para Deus me confirmar quem era a mulher que nós iríamos falar hoje. E como a Lucila já acertou, é Ruth. Abre em Ruth, no capítulo 4, versículo 9. Ruth está no comecinho da Bíblia, depois de Juízes. Estar lendo. Diz assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disso hoje sois testemunhas. Amém? Alguém aqui já conhecia sobre a palavra de Ruth? Sobre essa mulher? Faz assim, calma. Bastante gente. Quem nunca ouviu falar sobre Ruth na Bíblia? Ou nunca leu sobre ela? Todas as restantes, né? A história é bem assim. Havia um casal que eles moravam em Belém de Judá. Alguém sabe como essa cidade é conhecida? É chamada Belém de Judá? A cidade do pão. Belém de Judá era conhecida como a cidade do pão. E lá começou a passar fome. Teve uma grande fome, uma grande seca. Onde a cidade era chamada Cidade do Pão, estava faltando fome. Estava faltando pão, estavam com fome.
E um pai de família, o que ele fez? Vou para outra cidade porque ela vai ter comida para sustentar a minha família. Então Elimeleque pegou Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e foi para Moabe. Moabe, de Moabitas. Moabe, que era filho de Ló, que foi fruto de um relacionamento entre pai e filha. Moabe vem de Moabitas, que é filho de Ló. Ou seja, uma cidade super pesada, uma cidade fruto de um relacionamento que não agradava a Deus. E eles foram. Chegando lá, Elimeleque morreu. Marido de Noemi morreu, ele faleceu. E ela cuidou dos seus filhos, 2 filhos, Malom e Quilion. Os 2 filhos têm o significado do nome de doentes. Olha quão profundo. Vocês lembram quando o apóstolo nos ensinou sobre o destino dos nomes? Lembram? Que quando a gente dá um nome para o nosso filho, nós estamos decretando um destino para ele. E na verdade os nomes têm muitos significados. Que eram nós mulheres que estavam prontas para ter um filho, para analisar os nomes. Quem lembra que um dia o apóstolo falou sobre isso? Ele comentou sobre o destino que tem os nomes. E Malom e Quilion tinham significado dos nomes de doente. E quando Elimeleque faleceu, Noemi teve que cuidar dos seus 2 filhos sozinha. Aqui nós temos viúvas que passaram por o luto, ou alguém que teve algum parente que morreu, algum filho que morreu. Alguém passou por isso já aqui, que você está aqui? É muito triste, né? Perder um ente querido, um parente. Não é muito triste, gente? Não é muito triste, gente? Muito triste. Noemi perdeu seu marido e tinha que cuidar dos seus 2 filhos. E o que acontece? Depois, passado 10 anos, os seus 2 filhos se casaram com uma mulher chamada Orfa e outra Ruth. Orfa significa pescoço, nuca, aquela que volta as costas, volta para trás. E alguém sabe o significado de Ruth? Para você ver quão profundo é o significado de um nome. Alguém sabe? Ninguém sabe? Aê, evangelista, companheira. Ruth tem o significado de companheira, de amiga. E quem sabe o contexto de Ruth sabe o quão amiga ela foi, o quão companheira ela foi. E nós vamos saber até o final desse culto. Eles se casaram com Orfa e Ruth. Infelizmente, a Bíblia nos relata que os 2 morreram. Os 2 morreram. Ou seja, Noemi ficou sem o esposo, sem o marido, ficou viúva e perdeu 2 filhos. 2 filhos. A gente não consegue explicar a morte. A gente não consegue explicar o sentimento de dor, de perca, de aflição. E aí tem que superar, tem que aceitar. Há um processo no luto para se passar, não é verdade? O luto é muito difícil, muito doído. É uma marca para uma vida toda. E imagina o sentimento de Noemi. Só que ela tinha 2 noras que ela podia contar, certo? Às vezes. E essa história da Bíblia mostra isso. Qual era o significado de Orfa? Aquela que volta para trás. E de Ruth, que a evangelista Bia falou? Companheira e amiga. Noemi ficou sabendo que na cidade da onde ela saíra tinha voltado a colheita e eles estavam abundantes de frutos. E depois de todo acontecido em Moabe, de tristeza, de aflição, de angústia, ela decidiu o quê? Voltar para a cidade. Voltar para a cidade da onde ela vivia. E ela falou: eu estou voltando. E as noras fizeram o quê? As noras podiam ter a escolha de acompanhá-la ou não. Certo?
Orfa foi até uma metade do caminho, mas o Noemi insistia: se vocês quiserem voltar para a casa dos seus pais, vocês podem voltar. E ela insistiu, a Bíblia relata que ela insistiu 3 vezes. Na segunda vez, ela orou para suas noras, abençoando o casamento que elas poderiam ter. E Orfa, o que ela fez? O significado era voltar para trás, dar as costas. Ela voltou para a casa dos seus pais. Ela voltou para uma nova vida. Voltou para um novo relacionamento. Certo? E Ruth decidiu ficar com a sua sogra, companheira e amiga, no momento que ela precisava de alguém e no momento que Noemi precisava de alguém. Ambas foram companheiras umas das outras, ambas foram amigas, ambas tinham palavra de consolo. E a Bíblia relata que todas as vezes que Noemi falava: você pode voltar para a casa da sua mãe, você pode voltar para a casa dos seus pais, elas choravam se lembrando do luto, choravam, se lamentavam pelo ocorrido, porque Moabe, a cidade de Moabe, foi um lugar de tristeza. Imagina perder 3 pessoas da família, um lugar de tristeza. E Ruth decidiu ficar com a sua sogra. Abre aí em Ruth 1:16. Esse versículo é bem conhecido. A hora que vocês começarem a ler, vocês vão se lembrar dele. Amém? Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth nasceu na cidade de Moabe. Ela adorava um deus pagão chamado Camus. Era um deus que tem por significado destruidor, ou seja, a cidade vivia um caos. Já tinha linhagem por ser de Moabe, filho de Ló, e por adorar um deus pagão, não adorava o Deus de Israel. E quando Ruth se casou com um filho que era de Belém, que tinha o conhecimento do Deus de Israel, ao qual servimos, eu creio que ela se apaixonou pelo nosso Deus. E ela começou a aprender as coisas de Deus, as coisas verdadeiras, reais. E quando ela fala isso para Noemi, ela está dizendo: para onde você for, eu vou. O teu Deus será o meu Deus. Ou seja, o Deus dela era o Deus da Ruth. O Deus de Israel era o Deus da Ruth. Ou seja, ela estava rejeitando o Deus que ela servia em Moabe, da onde ela tinha sido tirada, porque ela estava indo para Belém com Noemi, certo? Só que nesse versículo há um segredo. Quando Ruth diz: aonde você for, irei eu, aonde pousares, ali pousarei eu, e ela diz assim no final: se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, há um juízo sobre isso. Há um juízo sobre isso. Que se ela não cumprisse com esse voto, ela estava morta. Ela estava seguindo um Deus de Noemi, um Deus de Israel, o Deus a qual servirmos. Se ela não cumprisse com aquele voto, ela estaria morta. Só que ela decidiu ir com a Noemi, que era sua sogra. Só que naquela cidade havia parentes próximos da linhagem do marido dela. E quando Noemi e Ruth chegaram até a cidade de Belém, as pessoas começaram a perguntar: não é aquela Noemi que saiu com o marido e os filhos? Agora ela estava voltando apenas com Ruth, porque haviam morrido, haviam falecido. E nessa hora Noemi diz: eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, porque sou amargurada, porque perdi filhos. Eu saí dessa cidade cheia, eu saí próspera e estou voltando vazia, estou voltando pobre. E nessa hora, ela a partir desse momento se chama Mara. E nessa cidade havia por resgatador é assim: todo o filho que casa com a nora
de uma família, por exemplo, Elimeleque e Noemi tinham 2 filhos, eles morreram. Na linhagem de Elimeleque tinha uma lei chamada liverato. Liverato é, se os filhos morrem sem filhos, eles têm a propensão de casar com um da família. Ou seja, o próximo que ela poderia casar, digo de Ruth, seria um resgatador, se chama resgatador, que na Bíblia fala Goel também. O próximo resgatador tinham 2, que decorrente à palavra nós vamos aprender sobre eles. E Boaz era um homem valente que fazia parte da linhagem de Elimeleque. E ele tinha, a Bíblia diz senhor de bens, ou seja, ele era rico, ele tinha um campo. E estava, naquele tempo tinha uma colheita de espigas, de cevada, não de milho, de cevada. E Noemi pediu para que Ruth fosse colher, porque como elas tinham voltado pobre, era dever elas terem um emprego de colher. Vocês estão me entendendo? Estão ouvindo bem? Está ouvindo bem, Mazélia? Amém. E Ruth tinha que colher, era um dever. Essa lei era apanharei espigas, era um dever delas de colher. Só que até então Ruth não sabia sobre Boaz, não sabia sobre a linhagem, e ela foi colher num campo. Tipo assim, ela chegou na cidade, Noemi pediu, Ruth, vai colher. Tipo assim, consegui alimento para nossa casa, porque eu fiquei chorando aqui, certo? E Ruth saiu à procura de um campo para trabalhar. A Bíblia fala que Ruth meio que caiu de paraquedas no campo de Boaz. Não era, ela tinha todos os campos para escolher, para colher. E ela não sabia que esse campo era de Boaz. Deus deu uma providência vindo do alto para ela, podemos considerar assim. E ela era diferente. Ruth, ela se vestia diferente, ela falava diferente, ela tinha características diferentes. E a Bíblia diz que ela chegou para colher lá, ela trabalhou. Ela tinha a qualidade de uma mulher virtuosa, porque ela tinha que conseguir sustento para casa, que ela estava até então morando com a sua sogra. E estavam vivendo um processo de luto, um processo muito difícil. E ela deixou e arregaçou as mangas e foi trabalhar. E quando o senhor do campo, Boaz, chegou no campo, perguntou para os seus servos: quem é aquela moça que está trabalhando? Ou seja, de longe ele avistou Ruth. De longe, pelas suas roupas, pelo seu jeito, pelo seu modo de trabalhar, ela era diferente. E o seu servo disse: ela apareceu aqui para diferente. E o seu servo disse: ela apareceu aqui para trabalhar. E desde quando ela começou a trabalhar, ela não parou. Parou para tirar um cochilo e já voltou. Isso chamou a atenção de Boaz. Isso chamou a atenção de Boaz na primeira vez que ele olhou para ela. Não é verdade? Não é? E quando ele avistou ela, ela chegou do serviço para casa, para Noemi, ela chegou com 20 litros de cevada. Ou seja, ela deve ter chegado com um saco muito grande para alimentar a sua família. A Bíblia diz que quando ela chegou, ela estranhou, falou: como assim você colheu tudo isso? Que campo que você foi trabalhar? Me conta. E aí ela começou a contar, dizer para Noemi que ela havia conseguido um trabalho no campo de Boaz. E Noemi começou a falar: Boaz faz parte da linhagem do meu ex-marido, Elimeleque. E ela começou a falar assim: vá até a casa, continue trabalhando. Quando ela foi trabalhar no outro dia, Boaz deu um lugar de honra à mesa na hora de comer. Ele fez com que Ruth se assentasse à mesa com ele. Olha um segredo: o Senhor nos chama sempre para a mesa para ter um ato de intimidade, de relacionamento, comunhão, para sentar-se com Ele à mesa. É um ato profético, não é verdade? Isso acontece na ceia,
Em todos os cultos, se for ver, nós nos assentamos com o Mestre. Nós primeiro nos encontramos com Ele, nos assentamos à mesa, nós temos intimidade e nós ceamos, nós nos alimentamos com Ele, porque sempre Ele tem algo a nos oferecer. E nós sempre temos algo a oferecer ao Senhor quando viemos à casa dEle? A nossa vida é um sacrifício, é uma oferta. Nós somos a oferta e nós viemos aqui nos encontrar com Ele e nos assentamos. E quando Boaz chama Ruth para se assentar à mesa e ela come do bom e do melhor, a Bíblia diz que ela come, ela se enche, porque a comida era boa. Talvez na casa dela não tinha a comida que ela comia na casa de Boaz. Talvez na nossa casa nós não tenhamos, fala uma comida que você acha chique, por exemplo. Fala, Camila, uma comida que você acha bem chique. Que você fala, nossa, eu vou num restaurante com o Rafael, vou comer aquela comida que eu nunca comi. Tipo assim, sabe? Fala, Tami. Quem mais fala uma comida que você nunca comeu e você tem vontade de comer? Fala, Ingrid. Como? Risoto. No momento de Ruth, que ela estava passando com a Noemi, talvez ela não tinha essas comidas. E Boaz permitiu com que ela comesse na casa dele. Tipo assim, já estava preparando o ambiente para conquistar ela, porque ela já havia conquistado ele, certo? E falou assim, olha, eu tenho do bom e do melhor para você. E com aquele banquete, ele estava demonstrando isso. Olha, eu vou cuidar muito bem de você. Tipo assim, nas entrelinhas, sabe? Eu vou cuidar muito bem de você. Aqui você vai ter de tudo. Você acha que uma mulher, ela não pega essas coisas? Lógico que ela pega. E Ruth, com certeza, ela estava analisando tudo isso. Ela estava olhando tudo aquilo. E quando Boaz, ela acaba de sair da mesa, ele chama os servos de lado e fala assim, olha, quando ela for colher, deixe que ela colha pela metade. Balança, tipo, as árvores lá para que as espigas caiam. E ela apenas vai colhendo, porque ela trabalhava, tipo assim, por produção. Então, quanto mais ela colhia, mais enchia o saco, mais ela levava para casa, certo? E foi o que aconteceu. Quando ela pegou tudo isso que ela saiu depois da mesa e colheu tudo, ela chegou na casa dela, o saco que ela encheu através da ordem que ele deu aos servos sustentava a família dela, Noemi, a casa dela, por 25 dias. Ou seja, Deus prosperou através da atitude de Boaz com Ruth. Praticamente um mês ela tinha o que comer na casa dela, almoço, janta. Não ia faltar o pão, porque eles estavam na cidade do pão. Belém de Judá era a cidade do pão, a cidade do Deus de Israel. E não ia faltar. Deus é um Deus de milagres. Se nós estamos precisando de algo, é só falar, é só clamar, é só pedir, Senhor, eu estou precisando disso, eu preciso de uma providência nisso. O Senhor, Ele vai realizar. Quando nós pedimos com sinceridade, com vontade, e o Senhor vê verdade nisso, o Senhor, Ele responde a oração de um justo. E a atitude de Boaz fez com que não faltasse alimento durante quase um mês. Ou seja, um dia de trabalho. Um dia de trabalho. A primícia que ela tinha feito levou para um mês inteiro. É muito forte isso. É muito forte. E quando ela chega na casa, Noemi fica maravilhada. E ela dá tipo assim, um empurrão. Ela dá um sinal para Ruth. Ela dá um sinal para Ruth. E fala assim, mas antes disso acontecer, ela vai trabalhar e ela pergunta para Boaz, por que você está fazendo isso comigo? Todos estão entendendo? Estão aqui comigo? Ela pergunta para Boaz, por que você está fazendo tudo isso comigo? As outras servas estavam trabalhando todos os dias e por que só comigo? E ele fala assim, eu estou te honrando porque eu fiquei sabendo o que você fez com a sua sogra. Ele estava honrando, antes de ter um relacionamento com ela, antes de casar-se com ela, ele estava honrando pelas atitudes que ela teve com a sogra.
Ou seja, no momento que ela mais precisou, Ruth estava lá. Ruth estava com um braço forte e com a mão levantada, mesmo triste, mesmo chorando, passando pelo processo de luto por ter perdido o marido. Ela estava com a sogra, com a Noemi, porque apesar de ter perdido o marido, tinha perdido 2 filhos. A dor era maior. E ela deixou tudo para seguir. E o Senhor, Ele viu isso. E quando Boaz fala isso, ela fica indignada, ela fica maravilhada com isso. Poxa, é uma honra, eu estou sendo honrada pelo que eu fiz. E quando ela chega e leva a cevada para alimentar a Noemi e a casa dela, Noemi diz assim: hoje é dia de Boaz ficar na eira. Na eira era um lugar onde ele ficava protegendo a colheita dele dos ladrões. Ele vai estar na eira. E quando ele tiver comido, bebido, sabe? Bebido cheio de vinho mesmo, você vai se deitar nos pés dele. E aí faça o que ele te mandar fazer. Noemi, ele estava presenteando Ruth, porque ela sabia que Boaz era um homem valoroso, era um homem valente, era um homem de Deus, um homem de caráter. E por tudo aquilo que Ruth tinha feito com ela, era um significado assim: eu estou te abençoando, vai, porque eu sinto Deus nisso. E aconteceu isso. Ruth fez tudo o que Noemi pediu, tudo o que Noemi falou, todos os sinais. Ruth ficou escondida, ela foi até a eira. E quando Boaz tinha comido, se embriagado de vinho, ele foi se deitar. Ela descobriu os pés dele e se deitou nos pés. E ele logo se assustou. Lê aí comigo. Está no capítulo 3. Ela diz assim, no capítulo 3, versículo 3: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado ele de comer e de beber. E há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, descobrir os pés e deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou. E ele diz assim: quem és tu? E ela fala: sou a tua serva, sou Ruth, nora de Noemi. Isso é muito lindo. Quando ela descobre os pés e pede para que ele cubra ela com a capa, nessa hora, quem lembra o que capa significa? Proteção. Quem falou mais aí atrás? Ingrid, você falou? Capa significa identidade. Certo? Quantas vezes o apóstolo fala que a capa é a identidade? Ou seja, nesse momento, quando ela pede para Boaz cobrir ela com a capa, ela diz assim: eu quero ser igual a você, eu quero ser um com você. E na lei diz assim, que era costume de um homem colocar a capa sobre a jovem em compromisso de casamento. Ou seja, ela estava pedindo: me cobre, porque eu quero casar com você. E ele sabia disso. E aí ele fala, aqui continuando: e disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Algumas bíblias devem estar resgatador, que é o que eu contei no início. E ele diz para ela que ele ia conversar com o primeiro que estava disponível para resgatá-las, e se ele não quisesse, ele assim faria. Ou seja, ele foi muito humilde nessa hora. Ele podia passar à frente da pessoa. Poxa, Ruth estava ali nos pés dele. Só que ele foi obediente, foi humilde e falou: até amanhã eu tenho a resposta. Se ele não quiser, eu assim o farei. Eu assim resgatarei você.
E quando foi de manhãzinha, tipo ao amanhecer, ele pediu para que Ruth se levantasse, porque nenhuma mulher podia ir à eira. Podia ter um momento, porque parecia que eles estavam tendo um caso, certo? Ela logo se levantou e foi. Nisso que ela foi, ela contou tudo para Noemi. E Noemi disse: ainda hoje isso vai acabar, porque ele é um homem que quando começa ele termina. E o que ele fez? Logo de manhã foi para a porta da cidade. A porta da cidade significa um lugar de autoridade, de governo. Ele ficou assentado ali esperando. A Bíblia fala que era um fulano. E ficou esperando o fulano para passar. E ele passou. E quando esse fulano passou, ele pediu para que se achegasse, porque ele queria conversar. Nessa hora ele chamou 10 anciões. 10 anciãos significa o quê? Decreto. E a Bíblia diz que quando chamam 10 anciões era para se estabelecer um matrimônio. Ou seja, ele já estava espiritualmente cercando os lugares para que tudo acontecesse segundo a vontade e ordem do Senhor. E ele explicou que ele era o próximo na linhagem para resgatar Ruth e Noemi. E Noemi estava vendendo as terras e ele ofereceu: você quer comprar as terras de Noemi? Na hora ele falou: eu quero. Aí a estratégia que Deus deu para Boaz, ele disse assim: mas tem a sua nora, que também tem um marido que é falecido e ela é viúva. E ele disse assim: se você comprar as terras de Noemi, logo terá que comprar as terras de Ruth. Só que ele tinha uma herança, e se ele comprasse as terras de Noemi e de Ruth, haveria estragar a herança dele. Ele tinha poder de perder tudo. E nessa hora ele falou: não, eu não quero. E aí foi o versículo que eu li, que ele chama as testemunhas, os anciões e toda a cidade na porta onde era lugar de governo, lugar de autoridade, e ali é feito um decreto. Vamos ler novamente de novo. Então Boaz sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita que foi de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunhas. Logo que ele fez isso, as testemunhas abençoam ele por ele ter feito tudo certo até aquele momento. E foi o que aconteceu. Ele tomou Ruth por mulher, se casou com ela e teve um filho. Quem sabe o filho de Ruth? Quem sabe? Obed, Joelma. Isso mesmo, Obed. E quem era Obed? Avô de Davi. Avô de Davi, que era da linhagem de Jesus, o nosso Senhor. Ela foi honrada por ter abençoado sua sogra e fez tudo quanto ela mandara. E ela estava sendo honrada. O Senhor a honrou. E ela estava grávida e ia ter um filho chamado Obed, que é avô de Davi, que é da linhagem de Jesus. E sabe qual foi o final dessa passagem? Que a nora Ruth, valia mais do que 7 filhos para Noemi, porque tinha dado à luz a um filho. Ela abençoou a Noemi com um neto, e Noemi foi babá de Obed. Ou seja, Deus honrou Ruth. E eu creio que o Senhor está nos honrando nessa tarde. Você que veio aqui, você tem vários problemas, você tem a sua história, você tem uma história de vida. E não importa o que você tenha passado para estar aqui hoje, no lugar que você está, na casa do Senhor. Mas o Senhor, Ele tem uma honra, Ele tem algo preparado para você. Se sua história foi uma história de desespero, de tristeza, o Senhor tem uma história de alegria preparado para você.
Ele tem algo muito maior do que você possa imaginar, do que você possa pedir. Assim como Ruth foi honrada, uma história de amor, de lealdade, fidelidade, eu profetizo sobre vocês que cada uma aqui possa ser fiel, leal ao seu Senhor, porque Ele é o primeiro da sua vida. Ele é o primeiro da sua vida, ser leal e fiel ao Senhor, porque Ele tem muito mais preparado para você. Ele tem uma honra preparada para você. E no final disso você vai contar, e as pessoas, elas serão testemunhas do que Deus fará na sua vida, na sua história. Eu profetizo para nós nessa tarde. O Senhor tem levantado as nossas vidas como mulheres guerreiras, mulheres valentes, que não importa os problemas, não importa o que tenha acontecido na nossa história, nós já vencemos. Nós já vencemos. O Senhor, Ele nos dá alegria em servi-lo, alegria em estar com Ele, em viver as coisas que Ele tem preparado. Porque aqui é um lugar de governo, é um lugar de autoridade. Nós estamos à porta igual Boaz fez. Aqui há mais de 10 pessoas. Há muitas mulheres aqui. Nós podemos decretar nessa tarde: o melhor do Senhor é para as nossas vidas. O melhor do Senhor está por vir. Levanta sua mão comigo agora e diga assim: o melhor do Senhor é para mim, porque eu creio. O melhor do Senhor é para mim, porque eu creio. Amém? Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida.